Senhores, vamos lá para mais um vídeo técnico, né, dando continuidade aí ao nosso assunto hiperconvergência, né, com o VMware vSAN. E hoje eu quero acrescentar, né, aí um assunto, um tópico que, né, eu estava pensando que é interessante que vocês vejam, né, é interessante que vocês também conheçam, que é justamente falando sobre dimensionamento, né. Porque, beleza, vamos ver aqui nas nossas videoaulas, né, nas que já vimos e nas próximas, vamos ver tudo relacionado ao vSAN, né, como configurar o vSAN, por exemplo, né, criar o cluster, né, então está tudo aqui na sequência. Né, já vimos a instalação do vCCA, vimos aí a introdução da hiperconvergência e do vSAN em si, né. Mas aí eu acabei acrescentando um outro tópico, que é esse cara aqui, ó, o VMware vSAN Sizing, né, ou seja, dimensionamento. Ou seja, como fazer para dimensionar o nosso projeto, né, de vSAN. Né, seja ele um projeto partindo do zero, ou seja, onde não tem uma infraestrutura pronta, né, ou seja de um projeto, né, partindo de uma infraestrutura que já está montada na empresa e você quer migrar isso aí para o seu ambiente, né, sua infraestrutura hiperconvergente, tá? Então estou adicionando aqui nos nossos tópicos, né, essa parte de size, onde a gente vai ver isso agora, quais são as ferramentas da VMware que a gente pode usar, né, para fazer esse dimensionamento, tá? Bem, antes disso, só recapitulando, né, sobre a introdução à hiperconvergência, né, que comparando, né, com a infraestrutura tradicional, a gente tem aí, por exemplo, na tradicional, servidores, temos suíte SAN, temos storage, né, temos HBAs aqui, no caso, para conexão dos servidores com storage Fiber Channel, né? Se você for usar storage Zscsi, você pode estar usando rede Ethernet padrão, né, gigabit, ou uma rede Ethernet mais avançada, de 10 GB ou até mais, né, usando inclusive interfaces ASCSI também específicas, né. Enfim, na infraestrutura tradicional a gente tem toda essa, digamos assim, essa parafernália, né, de equipamentos, né, de hardwares, e aí tem os softwares que são instalados, e isso aqui com certeza também gera mais consumo de energia, né, gera uma necessidade maior de refrigeração, né? E uma gerência também um pouco mais complexa, já que você tem que, de certa forma, você que é o administrador de redes, você tem que conhecer de VMware, tem que conhecer de servidores, tem que conhecer de suíte SAN, né? Tem que conhecer configuração de storage, né, para você poder ter domínio ali do seu ambiente. Na infraestrutura hiperconvergente, a gente reduz bastante, né? A gente tem basicamente os servidores, né, os nós que vão fazer parte do projeto. E esses nós ele tem seus discos, né, discos mecânicos e discos SSD, ou só SSD, né, caso você queira algo mais robusto, né, com desempenho maior. E aí nós temos aqui o software, que no caso é a licença do vSAN, né? E então é basicamente isso aqui, onde você tem economia de espaço, economia de energia e também uma necessidade menor de refrigeração. Eu faço a junção, né, na infraestrutura hiperconvergente, eu faço a junção desses três servidores aqui, por exemplo, né, onde eles vão somar seus discos locais e criar ali um data store virtual, né, o data store de vSAN, onde você vai colocar suas máquinas virtuais, né, onde você vai hospedar ali todas as suas VMs, beleza? Então, só para dar uma reforçada aqui nessa introdução, né, de hiperconvergência, fazendo uma comparação com a infraestrutura tradicional. E aí, no Size, né, eu quero apresentar a vocês três ferramentas, né, três sites aí, na verdade, que podem ser úteis, né, que serão, na verdade, que são úteis para o seu dimensionamento de vSAN, tá? Eu tenho aqui o Live Optics da Dell, tenho o vSAN Read Node e o vSAN Size VMware.com, e nós vamos ver aqui todos os três, né, as características de cada site. Bem, deixa eu colocar aqui. Vamos lá, eu estou com os três sites aqui abertos, certo? Eu vou explicar um por um. No caso do Live Optics, tá? É um site que você vai estar usando para coletar dados de uma infraestrutura já existente, tá? Você já tem uma infraestrutura com servidores, seja ela de virtualização ou seja ela de máquinas físicas, então você vai coletar informações desse seu ambiente, né? Questão de desempenho, taxa de IOPS, né? Consumo de recursos de processador, né?
e de memória, para que aí você consiga dimensionar o seu projeto de vSAN, né? Principalmente na escolha das lâminas, né? Dos servidores que você vai estar ali comprando para fazer parte do projeto, né? Então é basicamente é gratuito, tá? É basicamente você vir aqui e fazer a inscrição, coloca aqui teu e-mail corporativo, tá? Faz aqui, faz o registro e depois de se registrar você vai se logar, tá? Vou fazer login aqui para rapidinho para mostrar como funciona. E aí você vai se logar e nele você vai ter aqui, por exemplo, bem-vindo ao Live Optics, né? E você tem aqui, por exemplo, solicitar captura, que você pode mandar um e-mail para a pessoa que vai, né, fazer a captura das informações. Ele vai baixar o agente, o coletor, tá? Você pode fazer o upload, né, do COKit, né? Que é justamente as informações coletadas. Aí você sobe para o portal do Live Optics para ele poder montar o relatório, montar ali o relatório mostrando justamente como é que está o seu ambiente, né? As métricas que ele pegou do seu ambiente. Eu tenho aqui, por exemplo, os coletores em execução, né? Projetos, clientes, e aqui eu tenho baixar coletor, né? Que é o software que vai justamente coletar as informações do ambiente, tá? Que aí, por exemplo, eu já baixei isso aqui, já coloquei inclusive no ambiente virtual, né, no ambiente simulado aí, tá? Não é um ambiente, né, realmente físico, né? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou entrar nele, eu tenho aqui, ó, uma máquina com Windows Server, e aí eu já tenho o coletor aqui, né? Eu já baixei inclusive, né? Deixa eu ver onde é que ele está. Tá aqui no meu, já baixei, coloquei aqui em Downloads, Live Optics. Ok, então tem aqui liveoptics.net 4.5, vou executar aqui, ó, Dell EMC, Live Optics, o idioma eu vou colocar aqui em português e começar. Pronto. Aqui, esse coletor, né, que você vai executar na sua máquina aí no Windows, você tem aqui as opções, né? Armazenamento, proteção de dados, arquivo, servidor e virtualização. Então nós vamos clicar nessa primeira opção aqui, ou seja, eu quero coletar informações do meu ambiente virtual, né? Ele coloca aqui, estabelecer uma conexão HTTPS segura com o Live Optics, ou seja, para ele fazer a coleta e já ir mandar para o portal, né? Já mandar lá para o Live Optics tratar, né? Ou não conecte-se ao serviço da web Live Optics, né? Ou seja, requer o upload do COKit, que é aquele arquivo que, né, depois que ele gerar, você sobe esse arquivo para o portal para ele tratar e gerar o relatório. Eu vou escolher essa opção aqui, tá? E aí eu vou para o próximo. Ele está dizendo aqui, né, que deseja usar os ajustes de configuração salvo da última vez, ou seja, eu já fiz um teste anteriormente, eu não vou usar nada do que eu fiz da execução anterior, eu vou no reset aqui, e aí eu vou adicionar servidor remoto, tá? E aí eu vou adicionar o que, né? Eu vou adicionar justamente conectar-se a um servidor vCenter, né? Ou seja, eu vou aqui no Live Optics eu estou considerando, tá? Para deixar bem claro, eu estou considerando que eu tenho um ambiente virtualizado já, tá? Com VMware, um ambiente mais antigo, e aí eu vou migrar isso aí para vSAN, tá? Eu vou comprar novas máquinas, né? Enfim. Só que para me dimensionar da forma correta, eu vou usar o Live Optics, que ele vai coletar as informações da minha infraestrutura de VMware atual, e depois que eu coletar essas informações, que subir lá para o portal do Live Optics, vou olhar, ver as métricas que ele vai mostrar ali, consumo de memória, número de máquinas virtuais hospedadas, né? Vai mostrar ali a taxa de IOPS, então vou usar essas informações para usar inclusive nos outros sites, como por exemplo no VMware vSAN Read Node Size, né? Que é onde a gente vai justamente colocar essas informações. Eu vou pegar aqui, por exemplo,
Vou colocar... O meu ambiente, inclusive, é pequeno, tá? É um ambiente virtual simples. Não tem muita coisa, mas assim, é só realmente um exemplo para vocês entenderem como a ferramenta funciona, né? Conectando-se num ambiente VMware existente. Então eu vou pegar aqui, ó, vou adicionar, vou colocar aqui conectar ao servidor vCenter, vou colocar aqui o IP ou o endereço FQDN do meu vCenter, conectar. Vou colocar aqui um usuário que tem acesso ao vCenter, né, que tem a permissão administrativa. Para acessar o ambiente VMware. Olha aí, ele encontrou um data center, né, e um cluster, aquele um cluster chamado vSAN, né? E vou clicar aqui em OK. E aí ele me mostra que eu tenho, por exemplo, 3 hosts, né? E 2 deles com apenas um data store. O primeiro com 2 data stores, né? Inclusive é aqui onde está, por exemplo, hospedado o nosso vCenter 65, né? Onde nós subimos, né? Na aula anterior, tá? E aí, ó, é só fazer o seguinte: depois disso aqui, ó, iniciar a captura, duração, você coloca aqui, ó, 10 minutos, 4 horas, 8 horas, 12 horas, 2 dias, ok? Se você colocar aqui, por exemplo, 10 minutos, né? O ideal é que você coloque para coletar pelo menos 24 horas, tá? Porque aí você tem que, né? Ou se você quiser até colocar mais, 2 dias, 3 dias, enfim, porque vai que tem momentos de pico, né? O meu ambiente, minha infraestrutura, ela tem alguns momentos que ela dá uns picos e não sei se em 24 horas eu vou conseguir detectar isso. Então você pode colocar dias e aí deixa ele já rodar, ele vai ficar coletando esses dias. Quando ele finalizar que gerar o arquivo, você vai tratar. Então vai estar lá o máximo de informações que você precisa, né, para poder usar ali no teu projeto, né, no teu projeto do vSAN. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 minutos, né, e iniciar a captura. E aí ele vai começar a coleta, né, ele vai conversar lá com o vCenter, vai coletar as informações dos hosts, número de máquinas virtuais, lógico, vai trazer informações bem pequenas, né, informações bem leves, vamos dizer assim, porque é um ambiente virtual sem qualquer complexidade, né? Tá vendo aqui conexões remotas, servidores eu tenho 3, nós de disco 4, uma VM somente, né? Então vai ser um negócio assim rápido, né? Vai ser simples. Pronto, depois da coleta executada, ele finalizou, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou subir o arquivo, né? Eu vou pegar aqui, ó, vou entrar no aplicativo da web, do LiveOptics. Vou me logar lá, né? Como eu tô em outra máquina, eu vou me logar novamente. E aí fazer o upload, né, do COKit lá, do arquivo. Ó. Ok, Optical Prime. Colocar aqui o nome do projeto, vSAN. E aí procurar o arquivo, né? O arquivo do coletor. Então foi o arquivo que eu gerei agora às 14h14, né? Ok, open. Vamos abrir o arquivo. Carregar. Aqui ele avisa que pode ter um pouquinho de demora, né, no processo. Ok. E esperar um pouquinho ele carregar, né? Aí ele vai me trazer informações, por exemplo, né, de CPU, de capacidade, de memória, média de área de escrita, né, IOPS, né,
throughput de rede, né? Máximo ali de throughput da rede, funções de servidor, né? Principais sistemas operacionais, fabricantes de servidor. Aqui embaixo algumas outras métricas. E aí, por exemplo, aqui em desempenho, né? Onde eu vou ver, por exemplo, informações dos nós, né? Os nós que fazem parte da minha infraestrutura atual, né? Minhas máquinas virtuais, né? Se eu clicar aqui, ele vai mostrar as máquinas virtuais que eu tenho, com consumo de CPU, consumo de memória. Então, como eu disse, como eu expliquei antes, é pouca coisa porque é um ambiente modesto, né? Um ambiente pequeno, realmente só para testar, para vocês verem como a coisa funciona, né? O que é que tem de máquina virtual? O próprio vSAN, perdão, o próprio vCenter, né? Que está hospedado nesse ambiente. Tá, e aí vocês veem aqui os parâmetros, né? Se eu tivesse, por exemplo, 80 máquinas virtuais, ele ia mostrar aqui o número de vCPUs no meu ambiente, 80 máquinas virtuais, cada uma com duas vCPUs, por exemplo, né? Ia dar o que aqui? Ia dar 160 vCPUs, né? Memórias ativas consumidas, né? O total de memória ativa consumida, memória provisionada, né? Sistemas operacionais, Linux, Windows, né? Aqui também, ó, provisionamento de memória, né? 10 GB, o que está sendo consumido é justamente 1.60, né? Memória ativa, que é o que está aqui também, né? E aqui o consumo de vCPU e o consumo de capacidade, ó, né? Discos virtuais, né? O consumo de virtual disks, né? 28.78 GB, a máquina ela tem 197, né? A única máquina virtual que eu tenho, ela tem um disco, a capacidade de 197 GB, né, que foi provisionado, mas está consumindo só 28, né? Se eu clicar aqui novamente no ambiente, deixa eu fechar aqui. Tá? Pronto. Então, eu trarei aqui mais informações mais detalhes do meu ambiente, né? Como eu falei, como é pouca coisa, né? Um ambiente de teste sem muito estresse, então praticamente aqui ele ainda está carregando, tá? Mas apesar de estar demorando um pouquinho aí, aliás, apesar do ambiente ser pequeno, né? Mas ele está demorando um pouquinho a carregar, pode ser também alguma coisa, enfim, terminando de processar o arquivo, né? Mas ele já trouxe aqui algumas informações, tá? Então, com essas informações, onde você, por exemplo, enquanto ele termina de carregar aqui, a gente já vai adiantando aqui as outras ferramentas, né? Então, com essas informações é onde você, por exemplo, passa a usar essas ferramentas aqui, né? Eu vou sair aqui do... Esse é o LiveOptics na minha máquina, né? Eu estou usando aqui o LiveOptics na máquina que eu coletei as informações, né? Uma máquina com Windows 7 e estou com ele aqui também no meu computador. Vou fechar aqui. E aí nós temos dois outros sites que seriam no caso o vSAN Read Node e o vSAN Read Node Size. Então aquelas informações do LiveOptics a gente vai jogar aqui, ó, tá? E aí vocês vão ver daqui a pouquinho como é que a gente vai fazer. Mas antes eu quero só apresentar aqui esse vSAN Read Node, que ele é mais, digamos assim, ele é o mais rápido, né? Você tem um projeto de vSAN, mas você não vai coletar informações de ambiente, não vai, né, botar um LiveOptics para rodar. Você quer simplesmente chegar aqui e já definir, porque você já tem a ideia de como vai ser o projeto. Então você pode vir aqui, ó, por exemplo, ele tem algumas etapas onde você pode, né, escolher, né, ó, vSAN Read Node Configuration, né, você vai nesse processo aqui você vai configurar o seu perfil de vSAN e lá embaixo a gente vai ver as indicações de servidores, né, de acordo com as marcas que são indicadas, tá? Tanto aqui, por exemplo, né, uma observação, ele coloca aqui que antes de você executar o vSAN Read Node, né, é interessante que você atenda alguns pré-requisitos, que seria no caso executar o size, que é esse cara aqui, né, para poder você ter uma ideia concreta do dimensionamento. Mas vamos supor que eu já tenho uma ideia aqui, por exemplo, o meu perfil, eu vou usar, por exemplo, o vSAN 671, né, com o SXI da mesma versão, e aí, opa, pera, vamos dar um reload aqui. Vamos lá. Então eu vou colocar aqui o vSAN 671, né? Mesma versão do SXI. Opa, tá acontecendo um probleminha aqui com o site. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar recarregar.
Vamos ver se agora vai. Vou até mudar de versão aqui, só para versão 6.7 com SX 6.7. E aqui embaixo o perfil, né? Se eu já tenho ideia do que eu quero, então eu vou selecionar aqui. O perfil vai ser um desses, né? All flash ou vai ser híbrido. Vamos supor que vai ser híbrido, né? Vai ser esse perfil aqui, ó, HY4 séries, tá? Tá, esse perfil ele é para que tipo, né? Os nós eles vão ter que tipo de configuração? Aí ele coloca aqui, ó, storage capacity, né? 4 teras, mínimo de 2 drives por cada disco de cada grupo de discos Nearline, né? Nearline size de 7.2, aliás, de 7.200 RPM, né? 7.2K, enfim. Cores, né? 16 cores de CPU, é um disco de 200 GB SSD, né? Como cache, né? Cache size, memória de 128. Isso é valor por nó, tá? Valor por lâmina, né? Por servidor, tá? IOPS aí máximo de 10.000 RPM, né? Que inclusive é importante que vocês conheçam, né? Pesquisem mais aí quem ainda não sabe sobre IOPS, né? Que isso aqui é uma métrica importantíssima para qualquer projeto, não só de versão, como de infraestrutura de data center como um todo. Porque aqui a gente vai trabalhar exatamente disco, né? Escrita e leitura, porque a IOPS é justamente o que é uma métrica, né? Que vai estar medindo ali, por exemplo, a capacidade de um disco, por exemplo, de escrever e ler, né, por segundo, né, a sua velocidade ali. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você tem um disco, por exemplo, de um disco SSD de 500 GB, vamos dar um exemplo, né, que ele tem um IOPS de 1200, quer dizer que ele consegue escrever e ler né, 1200 consegue transações de leitura e escrita, né, 1200 vezes por segundo. Tá? Ele consegue executar transações de leitura e escrita 1.200 vezes por segundo. Então é interessante que vocês estudem bem essa parte de IOPS. Inclusive, você nesse caso aqui, quando ele fala de 10.000, né, 10.000 IOPS, então aqui a gente está vendo, por exemplo, a soma, né, de um conjunto de discos. Você não vai ter um disco que vai ter uma capacidade de atingir 10.000 IOPS. Na verdade, é um conjunto de discos, um pool. No caso do vSAN, né, vai ser a soma de todos os discos que vão fazer parte do datastore virtual. Eles juntos, né, integrados ali, nesse caso aqui, vai entregar, nesse perfil, né, ele vai entregar aí 10.000, né, até 10.000 IOPS por segundo. Se você quiser modificar esse perfil, se você vir aqui, por exemplo, em Profile Select User, você pode dizer, não, vai ser o seguinte, o perfil vai ser 20 cores, né, por nó, 256 GB de RAM, vai ter aí capacidade por nó de 6 teras, e a taxa, né, a intensidade de leitura, né, de I/O, ela vai ser alta. Tá? Vou colocar aqui como alta. Aí se eu botar recomendar perfil, ele vai me recomendar um outro perfil. Ó. Ele já veio para cá, para o F6 Series, né? Totalmente usando discos flash, né? All flash aqui. Então, 8 teras, né? Ele está colocando aqui de capacidade, mínimo de 3 drives por cada grupo, 24 cores na lâmina, né? No servidor. 2 discos aqui de 200 GB para SSD, né? Por nó. Memória 256 GB, ok? E aí, ó, depois disso, é só confirmar o profile. Se você tem certeza de que é isso que você quer, né, desses perfis aqui, que você escolheu esse, então você vem aqui e confirma. Depois que você confirma o perfil, aí ele já entra na fase 3, né? Na fase 3 aqui, que é Select OEM, ou seja, seleciona o fabricante do servidor, né? Dos dispositivos que você vai comprar para o seu projeto. Então, eu vou colocar aqui Lenovo, por exemplo. Coloquei Lenovo, aí ele vai me dar aqui as opções, ó, de máquinas da Lenovo que são compatíveis com esse perfil. O legal é que aqui ele já te ajuda também na questão do HCL, né? Lembram que nos vídeos anteriores eu falei que você tem que tomar cuidado com o Hardware Compatibility List, né? Ter cuidado em comprar equipamentos que façam parte da HCL da VMware, de preferência para vSAN, para que você não corra o risco de estar comprando equipamento que de repente não é homologado para rodar vSAN e você vai ter problemas com drivers ou com qualquer outro componente que não é suportado. Então o legal é que aqui ele já vai te indicar
as máquinas ideais, né? De acordo com o perfil, as máquinas que são compatíveis, né? Para o teu projeto de vSAN. Então, algumas já podem vir com o SXI pré-instalado, nesse caso aqui nenhuma delas vem, né? Então, se você quiser olhar, por exemplo, a cara desses servidores, né? Pega aqui, ó, esse cara aqui, né? Copia aqui, joga no Google aqui rapidinho. E aí você já tem ideia de que máquina é essa, né? Da Lenovo, né? Tá aqui, você clica aqui, ó, Lenovo ThinkAgile, né? 2U. Tá até aqui, VMware Sun License, né? Ou seja, já dá aqui as indicações de que essa máquina foi feita para vSAN, né? Tá aí a cara da máquina, né? Vocês podem inclusive olhar mais sobre as suas features, né? Sobre suas condições, suas configurações, né? A parte técnica, os componentes aqui, ó, né? Então, show de bola, né? Interface 10 GB, VGA, enfim. Beleza? Se você quiser trocar, não, eu vou partir para voltar aqui. Vou partir para Dell, tá? Se eu partir para Dell, quais seriam as máquinas Dell que daria certo para esse perfil, né? Então tá aqui vários modelos da Dell, inclusive tem algumas que já vêm, na verdade todas aqui já vêm com o SXI pré-instalado, né? A HBA aqui, controlador HBA, fala sobre discos de capacidade, né, de armazenamento, discos de cache, que são os SSD para armazenar, aliás, para fazer o cache do vSAN, e aí aqui é um modelo, um PowerEdge R640, mesmo esquema, colou lá no Google, entra no site da Dell, já vai ver o modelo da máquina. Selecionou o modelo aqui, vamos dizer que vai ser esse. Depois que você selecionar o modelo, aí você download configuration, né, que ele vai baixar vai fazer o download, um PDF com as configurações. Você pode contactar o setor de vendas, né, ou requisitar uma avaliação, tá? Mas se você baixar aqui no download configuration, você já baixa o PDF, né, da configuração e já anexa ali o teu projeto e já vai partir para a próxima fase, né, que no caso seria comprar, por exemplo, os equipamentos, enfim, né, com esse download configuration você coloca lá na documentação do seu projeto para ir tocando aí o teu vSAN, né? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui. Ele vai mostrar aqui. Aí. PDF lá o PDF com as configurações, né? O arquivo de configuração. Então, aí ele fala que tá, inclusive, né, suporte e release as versões do SXI que são suportados para esse modelo de servidor. Beleza? Bem, aí partindo para o outro site, que é esse carinha aqui, ó, ReadNode, esse cara aqui você vai colocar mais informações, tá? Você vai, digamos, fazer um dimensionamento um pouco mais preciso. Você vai usar as informações daqui, tá? Do LiveOptics, você vai pegar as informações daqui, as métricas que você vai encontrar aqui no ambiente virtual, né, desempenho, tá carregando aqui ainda, mas enfim, o negócio funciona, tá? Pode ser alguma coisa em relação à conexão da internet dessa máquina com a conexão, né, dessa máquina com a internet, tá? Mas pelo menos vocês já viram como é que a ferramenta funciona. O LiveOptics entra lá no site, faz o teu cadastro e usa essa ferramenta para dimensionar o teu ambiente para vSAN, baseando-se, coletando informações numa infraestrutura já existente, tá? Seja uma infraestrutura virtual já existente ou uma infraestrutura tradicional aí sem virtualização, tá? Que isso fique claro que vocês vão usar o LiveOptics para isso, para baixar essas informações do ambiente atual. Beleza, então aí, como eu estava falando, você vai pegar essas informações aqui, tá? E vai jogar aqui no vSAN ReadNode. Se você não tiver executado o LiveOptics, mas você já tem ideia de como está a tua infraestrutura, né? Ou do que você, mesmo que você não tenha uma infraestrutura pronta, mas você já tem ideia de como vai ficar as questões ali, né, as configurações de desempenho do teu ambiente de vSAN, né, métricas de processador, de memória, capacidade de disco e tal. Então você já pode vir aqui direto no site, coloca aqui teu e-mail, né, que está cadastrado lá no site da VMware, tá? Aquele mesmo e-mail que você usa para baixar a ISO Trial do SXI, do vCenter, para participar da comunidade VMware, é o mesmo login, tá? Colocou aqui, ó, se logou, né, marca aqui My VMware. Aí você vem nessa primeira fase aqui, Cluster Configuration.
nesse Cluster Configuration, aí é onde você vai começar a colocar as informações. Ó. Tipo de configuração all flash, ou seja, só com discos SSD ou híbrido. Né? Vamos dizer que eu vou usar aqui discos híbrido. Tá? Não vai ser robo, ou seja, remote office, branch office, ou seja, não vai ser para um projeto de escritório remoto, né, uma versão de escritório remoto, nem vai ser stress cluster, ou seja, onde ele fala aqui 2 sites, que é um chamado cluster estendido, né? Não é para isso, não vou ter, por exemplo, num cluster estendido eu tenho o que? Eu teria 2 sites, cada com vSAN em ambas as pontas, né? E aí eu faria um cluster estendido, e aí também envolve uma máquina witness para fazer o monitoramento, né? Para entender quando for o momento de agir em caso de falha, né? Que aí seria no caso tolerância à falha, né? Então, e aí eu tenho aqui, coloquei versão 6.7, híbrido, beleza, e aqui embaixo ele fala aqui sobre Slack Space, é justamente a folga, né? A folga de espaço que você quer deixar. Eu vou dizer que eu vou deixar uma folga de 30% e o fator de crescimento aqui vai ser 15%, certo? Vai ter um fator de crescimento aí de 15%. Eu vou dar uma folga, 30%, e 15% aí que é a ideia que o meu ambiente vai estar crescendo. Aqui onde ele fala reservar um host, né, adicional para modo manutenção, por exemplo, ele está perguntando se você quer deixar algum host de reserva, caso você precise colocar algum dos hosts do cluster do vSAN em modo manutenção para resolver algum problema, tá? E aí esse cara seria uma espécie de standby, né, um host em hot spare, vamos dizer assim, que ele iria, né, entrar em ação em caso de você precisar tirar um host ali do vSAN para manutenção. Vou colocar aqui 0 e aí eu vou avançar. Bom, aí essas informações aqui de workload, né? Workload profile, que é onde a gente buscaria aqui, né? Essas informações de desempenho aqui, informações aqui, né, do ambiente virtual aqui no Live Optics, né? Então eu tenho aqui Virtual Summary, Physical Summary, no caso seria as informações dos hosts físicos, né? Dos storage, por exemplo, né? Tanto é que ele está colocando aqui, ó, eu tenho 3 hosts, eu tenho 6 CPUs no total, no caso 2 CPUs para cada host, né? Total de memória, de capacidade, número de cores, 6, tá? E aí eu só tenho uma máquina virtual que é o vCenter, ok? Então voltando lá, então vamos supor aqui que seria, por exemplo, né, o workload ele vai ser para aqui, para VDI, para database ou para projeto geral, né? Ou seja, para qualquer tipo de aplicação, né? Eu vou colocar aqui geral, que quer dizer que o meu vSAN ele vai acomodar máquinas virtuais de todos os tipos, de todas as aplicações. Eu não vou estar focando em dados nem focando em VDI, tá? E aí ele coloca aqui, ó, total de VMs no ambiente, né? Eu vou colocar aqui um negócio maior. Colocar aqui 100 VMs, total de storage por VM. Aí eu vou colocar aqui uma média, né? Vou colocar aqui uma média de, eu posso colocar 200 GB, né? 150 GB. Então se eu colocar aqui 200 GB, então ele vai calcular aí, né? O meu data store, né? Isso aqui vezes isso para me dar minha capacidade total. Claro que se você vai ter máquinas virtuais com menor capacidade, né, ou seja, com menor ocupação de disco, eu vou ter máquinas com 50 GB, máquinas com 80, máquinas com 100 GB, beleza, é bom que vai sobrar mais espaço, né, mas aqui é um geral, digamos, uma visão mais macro, e se você tiver um consumo menor, ótimo, porque aí pelo menos vai sobrar mais espaço no seu data store. Se você quiser colocar, né, ele fala aqui, né, eu não conheço, né, o que, se você não conhece, né, o que vai ser o que é consumido de máquina virtual por máquina virtual de storage, né? De consumir ali o espaço no data store. Se você não tem conhecimento, ele pede para você colocar aqui, por exemplo, bota aí um total. Vamos dizer que o meu projeto de versão vai ser 20 teras, tá? Então, se vai ser 20 teras, ele já faz o cálculozinho aqui, que inclusive, né, é o que já deu aqui. Vou mudar aqui, vamos dizer que vai ser 30 teras. Aí, beleza, aí ele está dizendo aqui que uma média vai ser de 300 GB por VM, né? Então, beleza, 100 máquinas virtuais, 300 GB de disco virtual por máquina, né? Por VM. Fator de vCPU core, né? Ou seja, número de vCPUs por core físico, tá? Ou seja,
ele está dizendo aqui, você vai estar dedicando ali mais ou menos quantas vCPU, né, por core, né? Só recapitulando que essas informações a gente vai buscar onde? Lá no LiveOptics, né? Num ambiente, numa infraestrutura realmente real, né? Com muitos servidores, muitas máquinas virtuais, a gente vai ter essas informações lá no LiveOptics bem bonitinho, tá? E aí você vai colocando aqui preenchendo, mas como o nosso LiveOptics tá rodando num ambiente virtual, né? Um ambiente fictício que não tem lá as suas exigências, tanta exigência, então eu vou colocar aqui, por exemplo, que vai ser por core. As máquinas virtuais vão ter 4 vCPU por core, tá? Quantas vCPU as máquinas virtuais vão ter? Vou colocar aqui, as máquinas virtuais vão ter, vou colocar aqui 6 vCPU por máquina virtual e o número de vCPU por core, vou colocar aqui 2, né? Que aí ele faz a associação aqui de vCPU por core físico, tá? E memória, né, das máquinas virtuais. Vou colocar aqui que cada máquina virtual vai ter em torno de 8 GB de RAM, tá? A IOPS das VMs, eu vou colocar aqui um IOPS de 50, 40 IOPS por máquina virtual, tá? E aí, o meu perfil de tolerância aqui, né? Tolerância a falhas, né? No caso, quantos hosts esse meu vSAN vai tolerar, né? Tolerar falha. Então, um host, 2 hosts, 3 hosts. Então, vou colocar aqui um host, né? É tolerada a falha de um host. E qual o método de tolerância, né? RAID 1 ou RAID 5, no caso, seria se fosse tudo ao flash, né? Se fosse tudo com discos SSD, então ele daria aqui a opção de RAID 5, né? Como for o método de default tolerance, tá? Então, eu vou colocar aqui RAID 1, que é o único que está disponível, né? Porque já que eu estou usando meu projeto é híbrido, é com discos SAS e com discos SATA e com discos SSD. E aí eu vou colocar aqui IO Access Pattern, vou colocar aqui no caso tem sequencial Random, vou colocar Random, vou colocar aqui IO Size, né, leitura ali, escrita ali, o tamanho em KB, vou colocar 16 KB e o fator, né, de leitura escrita, vou colocar aqui, por exemplo 70/30, tá? Beleza? Pronto, preenchi essas informações, ó, recomendado. Tem detalhe aqui também, ó, você pode estar importando do RVTools, aquela ferramenta, né, RVTools que a gente usa para dar uma olhada no ambiente VMware, localizar, por exemplo, lá, né, fazer um relatório de tamanho das máquinas virtuais, quantos hosts nós temos, né, quais são as máquinas que têm Windows, que têm Linux, quais são as máquinas que têm Snapshot, quais são os possíveis discos órfãos que temos dentro do nosso data store, né, que são chamados discos VMDK que não tem dono, máquinas virtuais que foram excluídas, mas que os HDs virtuais ficaram dentro do data store, e aí o RVTools ele identifica elas como possíveis zumbis, né? Você olhar lá no relatório do RVTools, ele coloca VMDK possível zumbi, né? Ou seja, discos que estão perdidos, né? Discos virtuais que estão só ocupando ali espaço no teu data store. Às vezes tu tem ali 2, 3 teras, por exemplo, no data store sendo ocupado de bobeira por discos que não estão, que não estão sendo usados por nenhuma máquina virtual, né? Então o RVTools consegue identificar esses discos e aí você vai lá e deleta esses discos para limpar teu data store. Mas enfim, você pode importar por aqui, né? E aí, ó, finalizei aqui esses parâmetros, beleza. Preenchi tudo, ó, recomendação. E aí, eu clicar em recomendação, ele vai me trazer justamente a recomendação de configuração para o meu vSAN 6.7, né? Aí colocando aqui, ó, 17 servidores FXI com 100 máquinas virtuais em cluster, né? Capacidade aí de 34.5 teras, né? Capacidade incluindo overhead 92.32 teras, né? Discos de cache, ó, 10.2 teras, né? Que são os discos SSD destinados só a fazer o cache do vSAN, né? E aqui, ó, qual é a licença do vSAN? Vai ser standard, né? A licença padrão. E aí, CPU, ó, consumo, né, utilizado aqui de CPU em torno de 84%, né, com essas 100 máquinas virtuais, né, levando em consideração todos aqueles parâmetros que nós configuramos, né, tá? E aí, ó, um consumo de 84% de CPU, IOPS está baixo, 0,75, capacidade de armazenamento aqui ficou em 90%, né, e memória 67%. Se você quiser melhorar esses números aqui, né,
né? Se você quiser melhorar esses números, aí você volta lá nos parâmetros, coloca lá mais poder de fogo, por exemplo, é, é, nos parâmetros de CPU, por exemplo, ou você reduz de repente, não exige tanto, né, por CPUs por cores, por exemplo, e número de CPUs virtuais nas máquinas, para você poder dar uma melhorada aqui no consumo de CPU, por exemplo, tá? Capacidade ficou 90%, IOPS 0,75% e memória 67,58%, tá? Aí ele coloca aqui, ó, se você quiser adicionar mais nós para redistribuir melhor esses recursos, aí você adiciona mais nós aqui para você melhorar, né? Porque ali ele está considerando 17 servidores SXI, né? Ele está considerando aí 17 servidores SXI, né? Onde esse número aqui se dá justamente a exigência das configurações de workload que nós colocamos aqui, tá? Em workload profiles. Então, se você ajustar aqui os workloads, você pode reduzir isso aqui ou até aumentar se for um negócio mais exigente, né? E pode colocar mais nós aqui para redistribuir melhor aqui a carga. Enfim, aí qual é o melhor nó para o projeto aqui? Ele está colocando ó, o HY2, né, com 24 cores, né? Que aí seria justamente esse perfil aqui, ó. O HY2 ele está dizendo que seria esse cara aqui, ó. Já que trata-se de um projeto híbrido, né? Então seria esse cara aqui, HY2, né? Esse perfil, tá? Com 128 GB de RAM, né? Número de discos por nó, né? Disk grupos por nó 3, ó, 3 discos de 2 teras, né? Para discos de capacidade, né? E aqui é o tipo do disco, né? Nearline, SAS, cache, né? Por nó 600 GB, né? Disco de cache por nó, ok? E aqui mais embaixo aí a gente vai justamente atrás dos nós, né? Quais nós ele recomenda, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, Cisco. Cisco não, vou colocar aqui, por exemplo, HP. Com ou sem SXI pré-instalado. Vou colocar sem SXI pré-instalado e confirmar a seleção. Aí ele vai me dar a indicação das máquinas ideais para esse projeto. Ó. Um DL360 ou um DL380, né? Da HP. Aí você abre aqui, você vai ver as configurações, né? Você vai ver as informações técnicas de cada nó. Beleza? Se eu colocar aqui Dell, né? Eu tiro aqui, vou colocar aqui Dell, confirmar aqui a seleção, e aí ele vai me dizer quais são as máquinas Dell indicadas. No caso aqui só tem uma, que é a Dell R630, né? Ok? E se eu colocar com o SXI pré-instalado, né? Tenho mais opções. Aí mantém ainda só a Dell. Aí no caso partiu para a Dell R440, né? Ó, sistema, processador, né? Memória, disco de capacidade, disco de cache, controladora. E aí o sistema a versão do SXI suportada, né? Beleza? Bom, então é isso, senhores. 3 ferramentas aí para vocês entenderem como usar para seu projeto de vSAN, né? O vSAN Read Node Sizer, que faz o dimensionamento. O vSAN Read Node ele é mais objetivo, ou seja, você já tem ideia do que você quer. Você só faz escolher aqui o perfil e depois escolher o tipo das máquinas, né? No caso os fabricantes, tá? Para ver qual é o modelo adequado. E o Live Optics, que é o nosso carinha aqui que a gente usa para coletar informações do nosso ambiente, né? Um ambiente já existente, infraestrutura data center, para a gente saber qual é a exigência desse ambiente, para a gente poder aí usar justamente essas métricas, né? Usar essas informações aqui de métricas, aqui de servidores físicos e virtuais, para poder preencher lá no Sizer e aí ter preencher aqui no Sizer, né? E ter um dimensionamento adequado. Beleza? Então é isso, espero que vocês gostem dessa videoaula. Vamos para as próximas, né? Que aí a gente já vai entrar realmente na próxima videoaula já na configuração do vSAN. Se vocês gostaram desse vídeo, por gentileza, compartilhem, coloquem nos seus grupos aí de TI, nas comunidades, nos blogs, tá? Passem para outras pessoas, porque é importante que essas informações elas cheguem ao maior número de profissionais, porque eu sou daqueles que acredita que, né, treinamentos, informações como essas, elas devem chegar ao maior número de pessoas, ao maior número de profissionais, né, batalhadores que estão aí no mercado de trabalho,
da nossa comunidade de TI, né? Então, pessoas que, assim como eu, como qualquer outro, têm o direito de estudar, de aprender e de evoluir profissionalmente. Então, eu acredito sempre nisso, por isso que eu compartilho essas informações, né? Por isso que eu gravo essas videoaulas, às vezes escrevo alguns artigos no blog. Se bem que eu estou preferindo mais fazer videoaulas, eu acho mais fácil de explicar. Então, eu estou sempre fazendo que é justamente para ajudar a comunidade. Beleza? Mais uma vez, obrigado pela paciência, por assistir essa videoaula e até o próximo.